Preparado? Vamos lá? No livro de Êxodo, é a mensagem para nós hoje. Êxodo, capítulo de número 1. Êxodo. Abriu a Bíblia, é Gênesis. E depois de Gênesis é Êxodo. Êxodo, capítulo 1. O versículo é o de número 15. 1:15. Êxodo. A palavra Êxodo significa saída, né? A saída de Israel do Egito. E como estamos de leitura da Bíblia, gente? Ixi. Depois eu pergunto. Êxodo, capítulo 1, versículo 15. Diz o texto: o rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteiras hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito, antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhe disse: por que fizeste isto e deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, elas são vigorosas, e antes que lhe chegue, a parteira já deram à luz seus filhos. 20. E Deus, o que diz a Bíblia, irmãos? E Deus fez o quê? E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhe constituiu o quê? Família, ou lhe deu casa. Nós vemos aqui um caso, irmãos, uma história muito bonita, que tem muitas lições, de duas mulheres, chamadas Sifrá e Puá. Essas mulheres, elas eram parteiras, nessa profissão antiga de anos e anos e milênios já. Naquele tempo já existiam essas mulheres que auxiliavam, né? Hoje em dia não se usa mais tanto parteiras, mas existem alguns lugares ainda que existe essa função, né? Que tem esse serviço de auxiliar quando a mulher sente as dores, quando vai para nascer, ela vai ajudar. Então tinha essas duas parteiras. E Faraó estava preocupado com o crescimento dos hebreus. E viu que estavam crescendo, né? Homem, rapaz, mas eles são bastante, né? Temendo uma ameaça futura, o que ele fez? Não, eu vou cortar esse mal pela raiz. É o seguinte: olha, vocês duas, vocês vão trabalhar nos partos e vocês vão olhar. Toda criança que nascer, se for menino, o que era para fazer com os meninos? É para matar. Os meninos vocês matem. Estão entendendo? Sim, senhor. Mas se for menina, vocês deixa viver. Aí o que aconteceu, irmãos? E essas mulheres temeram a Deus. Elas tinham temor, elas tinham respeito pelo Senhor Deus, pelas coisas de Deus. Elas tinham um ofício. Qual o ofício delas, irmãos? De ajudar a trazer vida. Mulheres, irmãos, que trabalhavam com a vida. Então, elas em nenhum momento, irmãos, elas puderam quebrar um voto ou aquilo, irmãos, que ia constranger, que ia prejudicar a elas. E assim também, irmãos, somos nós. Nós não somos chamados para ser agressivos, não somos chamados para sermos, para gerar mágoa, ofensa, raiva. Não, de forma nenhuma. Essas duas parteiras nos ensinam, irmãos, que elas escolheram permanecer no ofício delas. Do quê? De gerar vida. E nós também somos, irmãos, chamados por Deus para quê? Para gerar vida. Você não é chamado para gerar mágoa, você não é chamado para gerar frustração, você não é chamado para gerar ódio, não. Somos chamados para gerar vida. E essas mulheres, quando elas decidiram gerar vida, entenda, elas desobedeceram a ordem de um rei. Elas estão desobedecendo a ordem de Faraó. Mas mesmo assim, Deus as abençoou. Mesmo, irmãos, elas fazendo aquilo, né, não obedecendo, elas escolheram a vida. Não escolheram a morte. Da mesma forma somos nós. A palavra de Deus é clara quando nos diz que Deus colocou diante de nós a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção, escolhe, pois, a vida. Então, nós temos que saber fazer as nossas escolhas. E eu tenho que escolher, irmãos, gerar vida.
Quantas pessoas que a gente vê por aí hoje em dia, casamentos separando, é divórcio. Quantas pessoas aí estão deixando Cristo? Quantas pessoas que já se desviaram? Quantas? Quantas pessoas que já estiveram no nosso meio aqui que já não estão mais? Quantas pessoas que um dia estiveram aqui, talvez até no altar dessa igreja, e já não estão mais? Porque deixaram ser influenciados, deixaram o mal entrar, deixaram o pecado entrar, e uma vez que o inimigo entrar, que o pecado entrar, ele vai gerar o quê, irmãos? Morte. Mas nós não somos chamados para gerar morte, nós somos chamados para gerar vida. E uma vez que essas mulheres escolheram gerar vida, Deus as abençoou. Lê comigo novamente o versículo 20. E Deus o quê? Fez bem a elas. Em uma outra tradução da Bíblia, diz que Deus as abençoou. É o que Deus vai fazer. Não escolha gerar morte não, irmão. Não escolha ficar com raiva. Não escolha ficar chateado. Não escolha ficar com amargura. Não, 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 não. Quantas pessoas, eu falava agora há pouco, estava falando com a minha esposa, e aí a gente falando que quantas pessoas que saem e deixou o inimigo envenenar. Quantas pessoas que o inimigo conseguiu envenenar? Quantos que o diabo envenenou, que fica aí, faz coisa, faz errado, fala mal? Sabe, tem gente que sai, fala mal da igreja, fala mal das coisas e tal. E aí a pessoa sai, e depois que ela sai, ela vai querer viver aquela vida, né? Aquela vida de ilusão. Aí ela posta foto que está não sei na onde, parece que está curtindo, parece que está na maior alegria. Tudo mentira. Tudo mentira, irmão. Tudo mentira do diabo. Fez a escolha errada. Escolheu gerar morte. Mas nós somos chamados para gerar o quê, irmãos? Vida. E existem 3 coisas que nós podemos fazer no dia a dia que vão gerar vida. Sabe, pastor, meu casamento. Não, seu casamento não é para terminar em morte, é para dar em vida. Ah, o meu financeiro. Ah, a minha empresa. Ah, pastor, minha vida conjugal. Ah, em relação a eu e meus filhos. Deus não quer que haja morte. Mas para isso nós temos que gerar vida. E existem 3 maneiras de gerar vida. Qual é a primeira maneira de gerar vida? Vamos ver aqui. Primeira, Provérbios capítulo 18. Vamos lá. Provérbios. Capítulo 18, versículo 21. Provérbios 18, versículo 21. Livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 21. Essas parteiras geravam vida auxiliando no nascimento, né? E nós, como podemos gerar vida? 18, 21. A morte e a vida estão no poder do quê, irmãos? Da língua. A morte e a vida estão no poder da fala, no poder das palavras. Eu vou gerar vida ou morte? Eu vou matar o meu casamento ou eu vou salvar o meu casamento como? Pelo que eu falo. Você vai salvar a sua empresa ou você vai afundar a sua empresa como? Não só trabalhando, mas é pelas palavras. É claro, Salomão foi claro ao dizer que morte e vida estão no poder da língua. E quantas pessoas chateadas, ofendidas, frustradas, decepcionadas estão gerando morte? Como? Falando. Reclama do casamento, reclama da vida, fala que isso, daquilo. Essa coisa, né, que nós estamos vivendo um momento delicado no Brasil, e algumas pessoas, você vai conversar com ela, pergunta, e aí, como que estão as coisas? Está feio, rapaz. Mas está feio, está gerando morte. Não adianta você se matar de trabalhar se suas palavras são palavras de morte. Eu tenho que aprender a gerar vida. Uma mulher, irmãos, que não gerou morte, mas gerou vida. Olha esse caso, vamos lá? Segundo livro dos Reis, capítulo 4. Segundo Reis. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo de número 16 em diante. Segundo Reis 4:16. Eliseu e a sunamita. Eliseu passava por uma região de Sunem, e sempre que ele passava por ali nas suas viagens, irmãos, uma mulher ficou olhando, observando Eliseu, e aí ela, olhando, vendo, ela chamou o marido e falou assim, bem, esse cara que passa por nós é de Deus, santo homem de Deus.
Ele sempre está viajando, vamos chamar ele para vir aqui em casa, para fazer um lanche. E aí ele entrou, ficou conhecido da família, e eles construíram um quarto para o profeta. Construíram um quartinho lá no fundo, colocaram uma mesa, um candeeiro e tal, para ele descansar, para ele fazer as suas refeições, uma cama, e ficou. E aí, irmãos, o profeta estava sendo bem tratado, né? Puxa, rapaz, que a mulher fazia cada coisa gostosa, fazia umas delícias. E um dia o profeta chamou o Geazi, que era o seu ajudante, e falou assim: Geazi, o que nós podemos fazer por ela? Ela tem tudo, eles são ricos. Aí Geazi falou assim: meu senhor, eu reparei que eles não têm filhos. E eles já são de idade. Muito bem, chama ela lá. Aí chamou ela: dona, olha, a senhora tem feito tanta coisa por nós, a senhora tem nos ajudado tanto, o que nós podemos fazer para te recompensar? Que é isso? Não preciso de nada, já tenho tudo, só de você estar aqui, não, a senhora merece. A senhora vai ter um filho. Não fala isso. Não, a senhora vai ter um filho. Não, isso aí é algo que eu já tentei. Eu já até esqueci, nem quero saber mais de filho, não. Versículo 16. Disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui 1 ano, abraçarás um filho. E ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E não era mentira. E aí o que aconteceu? 17. E concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Nasceu a criança. Nasceu a bênção. Imagina a alegria daquela mulher. Você imagina, irmãos, a alegria desse casal ser pai, digamos, com seus 60 anos. Será que eles eram pais babões? Você imagina, né, irmãos, aqueles dois lá, babando na criança, nasceu, oh, meu Deus. E aí a criança cresceu e continua. Versículo de número 19. 18, né? Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. Um dia o menino foi trabalhar com o pai. O menino devia ter aqui os seus mais de 10 anos. Foi trabalhar com o pai. E disse a seu pai: minha cabeça. Então o pai disse a seu moço: leva-o para sua mãe. Sol quente, trabalhando na cega, secando os trigos, secando os produtos. Minha cabeça, pai, minha cabeça. Leva ele lá na mãe dele. A mãe dele sabe o que fazer. Continua. E ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia. E o que aconteceu? Morreu. E morreu na onde, irmão? No colo da mãe. Jesus amado. Para um pouquinho aí, mulher, homem. Imagina, irmão, você vê seu filho morrer no seu colo. É o que a gente não dá nem para imaginar, né? Não, está amarrado, ó. Bate na madeira, isola, sapo seco, mangalô 3 vezes. Cruz credo. Né? Não dá nem para imaginar. E ela viu o filho morrer ali, irmão, no seu colo. Eu fico imaginando ele reclamando de dor, ela deve ter pegado um pano com água gelada, colocando na cabeça. Calma, filho, calma. Ai, mãe, ai, calma, meu filho, calma. Morreu. Imagina, era para ela entrar em desespero, em pânico. Era para essa mulher, Jesus amado. Mas essa mulher nos ensina muita coisa. Ela mostra uma serenidade, ela mostra uma brandura, ela mostra uma tranquilidade, irmão, que é assim de você admirar. Porque quando a criança morreu, 21, subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. E chamou a seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas para que ocorra o homem de Deus e volte. Ela foi falar com o esposo: amor, eu estou precisando de um jumento. Eu estou precisando de um jumentinho e um rapaz que me guie, eu preciso ir lá no profeta. Mas para quê? Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é dia de festa de lua nova e nem sábado. E ela disse o quê? Está tudo bem. Quando ela procurou o esposo, falando assim: amor, eu estou precisando de um jumento carregado, que eu preciso até o profeta. Ele estranhou: mas para quê? Hoje não é sábado, não é festa de lua nova para a gente ir lá, a gente sempre vai em datas festivas até o profeta. Amor, está tudo bem? Qual é a resposta dela? Qual a resposta dela?
vai tudo bem. Mas eu pergunto, estava tudo bem mesmo? O filho estava o quê? Mas o que ela disse? Quando as pessoas perguntam para você de sua vida, do seu trabalho, da sua empresa, da sua loja, do seu filho, como que você responde? Nós somos chamados para gerar vida, gente. Não é para gerar morte. E aí, como é que tá? Tá fácil não, cara. Tá difícil. Rapaz, minha vida tá difícil, cara. Não está entrando dinheiro, as coisas estão paradas. Estou aí, tem material para vender aí. Eu agendo visita lá e chego lá, parece que vai fechar negócio. Na última hora o cara pula para trás. Cara, tá feio. Esse negócio do governo aí, eu achei que depois que saiu a presidenta ia melhorar. Esse aí que está aí é pior. Irmão, a sua situação não depende do governante humano. Sua situação depende daquilo que você fala. Não adianta nós termos o melhor presidente, termos os melhores parlamentares, se as minhas palavras. Não adianta. Meu bem, tá tudo bem, amor? Tá tudo bem, vai tudo bem. Cadê o menino? Tá tudo bem, tá tranquilo, tá descansando, tá deitado ali descansando. Mas você quer ir lá para quê? Não, amor, preocupa não. Continua a leitura. Então fez ela albardar a jumenta e disse ao moço, guia e anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser, só para quando eu falar, menino. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço, eis lá a sunamita. Geazi olhando de longe, viu, falou, o profeta, né, viu, olha lá, Geazi, a dona sunamita lá, vai lá, corre lá, corre a seu encontro e diz-lhe, vai tudo bem contigo? Com teu marido? Com teu menino? E ela respondeu o quê? O que ela respondeu? Vai bem. Olha isso, ele vê, olha ela, ele corre, chegou, dona fulana, que bom que a senhora veio até a gente, mas que bons ventos lhe trazem. Como está a senhora? Como está seu marido? E aí ele toca na ferida, né? E o seu filho? Na hora ela é para desabar, chorar. Meu irmão, né? Meu filho morreu. Não, como que ela responde? Essa mulher está gerando vida, irmão, numa situação de morte. Ela está falando de vida, está tudo bem, está tudo tranquilo. E aí ela encontra com o profeta e fala, profeta, eu pedi algum filho? Eu falei que eu queria? Não, agora tenho, como meu filho morreu. Aí o profeta falou, cadê ele? Está lá no quartinho, deitado lá, onde você sempre se hospeda. Aí ele chamou Geazi e falou, Geazi, corre lá, vai na frente e leva esse bordão, põe no menino para ele ressuscitar, assim, assim, assim. Nada. O profeta chegou, entrou no quarto, fechou a porta, orou, deitou sobre o menino, a carne do menino aqueceu, mas não ressuscitou. Na segunda vez ele foi, novamente deitou sobre o menino, orou e a criança ressuscitou. Deu 7 espirros e ressuscitou. Dá um pulo para o versículo 36. Então chamou a Geazi e disse, chama a sunamita, e ele a chamou. E apresentando-se ela ao profeta, este lhe disse, toma teu filho. E ela entrou, lançou-se aos pés dele e prostrou-se em terra e tomou seu filho e saiu e voltou para casa. Olha isso, irmão. Ela tinha deixado o menino no quartinho o quê? Como que o menino estava no quarto? Morto. E agora ela volta e entra no quarto, o menino está o quê? Vivo. Mas por quê? Porque essa mulher em nenhum momento ela gerou palavras de morte. E quantos que geram palavra de morte? Esse homem não muda. Essa mulher não muda. Não sei o que eu fui inventar de querer casar. Eu já vi casos de mães falar para filhos assim, se eu soubesse que você ia me dar esse desgosto, eu não ia ter tido você. Se eu soubesse que você ia fazer isso comigo, olha, rachando a minha cara de vergonha, eu nem ia levar essa gestação adiante. Se eu pudesse voltar atrás, eu nunca ficaria grávida. Já vi pais falar para os seus filhos assim, você é uma vergonha, você é isso, você é aquilo, você não é meu filho. Verdade. Eu vi uma vez um caso, isso eu presenciei, isso eu vi. Uma mãe esculhambou a filha.
Ela engravidou, menina nova, engravidou e a mãe esculhambou, meu irmão, que você não imagina, dava dó. Pôs a menina para fora de casa. Ei, porque não sei o quê, e parará, e falou, tá. Passou, a menina casou, nasceu a criança, e um dia ela foi levar a criança para a avó ver. E no que levou, irmão, você sabe que criança quebra o coração, né? E ela viu a neta, ai, minha neta. Ai, se tivesse internet naquela época, essas coisas, essas redes sociais naquela época, ia ferver de foto lá da neta. Isso aí eu estou falando de 90 e pouco. E minha neta, ai, minha neta. E falava para os vizinhos, olha minha neta. E toda babando, ai, minha neta, beijar. Mas esse dia tinha amaldiçoado, brigado, falado. E quantas vezes que as pessoas fazem isso? Some daqui, eu não quero, isso é vergonha. Irmãos, nós não somos chamados para gerar morte. Como é que está seu filho? Está tudo bem. Como é que está seu marido? Está tudo bem. Como é que está sua esposa? Está tudo bem. Ainda que não esteja, meu irmão, porque o filho não estava, os filhos estavam mortos. Mas ela não gerou palavras de morte. E aí, como é que está a sua situação? E lá a sua empresa? E as vendas? E como é que está esse mês? Está tudo bem. E esse mês aí você vai conseguir chegar perto, bater a sua meta, pegar o que você fez no mês passado? Não, está tudo bem. Não, irmão, não somos chamados para gerar morte. Somos chamados para gerar o quê? Vida. Ah, mas ainda que aquela pessoa te dê motivos para falar, ainda que a situação, ainda que a ocasião que você está vivendo, dê motivos para você falar, para brigar mesmo. Não gere morte. Não fala não, irmãos. O diabo está esperando apenas uma palavra que sai da nossa boca para poder trabalhar contra nós mesmos. Não somos chamados para gerar morte. Como vai seu filho? Está tudo bem. Aí eu fico imaginando, né? Chegou, acabou o expediente, marido voltou do serviço, né? O marido estava onde? Trabalhando, né? E aí ele chegou e estava preocupado com o filho. Por quê? Como que o filho estava? O filho estava o quê? Estava doente, estava com dor de cabeça, não está? Eu imagino esse pai chegando em casa. Ei, gente, cheguei. Quando você chega em casa, como que você fala? Um chega, ô, cheguei, você já dá, né? Vai dando alarme, ele foi chegando em casa. Opa, de casa. E o menininho, eu imagino que deve ter vindo correndo, papai, correu e abraçou ele. Papai, eu imagino ele passando a mão na cabeça do menino. Aí veio a esposa, né? E aí, amor, tudo bem? Tá tudo bem. O que era com o menino? Qual a resposta dela? Tá tudo bem. Ele ficou sabendo do que aconteceu? Hã? As pessoas não precisam saber da luta que você está enfrentando, irmão. Mas, com certeza, elas verão a vitória que você vai ter. Quando? Quando você gerar vida. Não gere palavras de morte. Não gere palavras, irmãos, que vão prejudicar, que vão trazer problemas para a sua vida, para o seu casamento, para o seu financeiro. Oh, Deus, amém. Amanhã é segunda, né? Deus, obrigado, mais uma semana, abençoa essa semana. Vai ser diferente, em nome de Jesus. Aí eu fui para o trabalho. Parte da manhã, tudo parado. Nenhuma venda, nada, nenhuma visita, coisa alguma. Está feio, cara. Já vi que essa semana vai ser uma semana daquelas. Ainda que você corra atrás do tempo perdido, você não vai recuperar. Porque suas palavras foram palavras de morte. No mundo financeiro, no mundo empresarial, no mundo espiritual, no mundo conjugal, irmãos, gere palavras de vida. Somos chamados para gerar o quê, irmãos? Vida. E nós podemos gerar vida através do quê, irmãos? Das nossas palavras. Segunda maneira de gerar vida, vamos lá? Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Lucas 15, a partir do 17. Lucas 15, 17.
A Bíblia fala aqui da história do filho pródigo. Vocês conhecem a história, eu vou resumir. Um jovem chega para o pai e fala assim, pai, eu quero a metade da minha herança. E o pai era muito rico. Você quer a metade? Quero. E esse pai tinha 2 filhos, o mais velho e o mais novo. E o mais novo pegou, irmãos, metade da sua herança e sumiu no mundo. E gastou tudo. A Bíblia fala que ele gastou dissolutamente, de forma lascívia, mulheres, festas, orgia. Meu irmão, ele torrou todo o dinheiro. Um belo dia, acabou o dinheiro, acabou os amigos, acabou as companhias, acabou tudo. E aquele guri está sem nada. Para não morrer de fome, alguém arruma um serviço para ele. Qual o serviço? Cuidar de porcos. E um dia ele está lá no meio do chiqueiro, irmãos. Um dia ele está lá cuidando de porcos, naquele lugar sujo, e aí a ficha cai. Caramba. Infelizmente, tem pessoas que só vão acordar quando estiver no meio dos porcos. Verdade. Tem gente que só vai acordar, irmãos, que está longe, quando estiver no meio do chiqueiro, no meio das coisas sujas, imundas. E ele, caramba, o que eu estou fazendo aqui? Lá na casa de papai, os funcionários de lá vivem melhor que eu, trabalham, ganham melhor. Não, eu vou voltar. Vou voltar, eu vou assumir meu erro, eu vou falar. Uma palavra de conforto para quem tem parente, familiar, alguém que está desviado. Porque, às vezes, quando a pessoa não está na presença de Deus, irmão, isso nos chateia tanto, nos deixa tão triste, né? Às vezes você olha e vê seu filho não está mais, seu marido, a esposa que não está, às vezes é um amigo seu, né? O jovem tem lá um amigo e não está mais, poxa, pastor, saiu, dá tristeza, né? Dá, mas saiba de uma coisa, uma hora a ficha dele vai cair. Meu irmão, a ficha de todo mundo cai. Uma hora, ele acorda, ele desperta para a vida. Vai chegar um momento. Todo mundo que um dia saiu, foi assim. Todo mundo que um dia deixou, a ficha caiu. E a ficha do menino caiu? 17. Então, o que diz a Bíblia aí, irmãos? Tornando-se em si, caindo em si, a ficha caiu. Ele acordou e disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Não, eu vou voltar, cara, não, aqui não é vida para mim, não. Uma hora dele volta, a ficha vai cair, ele vai voltar. Aquele familiar seu, uma hora a ficha cai, ele volta. Amém, igreja? Não volta, fica em paz, não preocupa não. Ah, pastor, eu não estou dormindo, tem 1 mês que eu não durmo. Fica em paz, irmão. Uma hora a ficha dele cai, uma hora ele volta. E aí ele falou, vou voltar, não quero essa vida para mim não. E ele decide voltar, 20. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O que esse filho foi buscar na casa do pai? Reconciliação e perdão. Pai, eu pequei. Me perdoa, pai. Eu fiz coisa errada, eu fiz o que não devia. Pai. E olha a atitude do pai. 22. E o pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde nele um anel no dedo e sandália nos pés. E trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava perdido, e começaram a se alegrar, a se regozijar. O pai um dia está esperando, olhando, de repente ele vê de longe, meu filho. Lá vem ele, sujo, fedido, rasgado, tudo estrupiado. Meu filho voltou. Correu, deu um abraço, deu um beijo, e o filho se lança. Pai, eu pequei. Pai, eu fiz coisa errada. Me desculpa, me perdoa. Aí a oportunidade. Nós não podemos desperdiçar as oportunidades, né? Tem gente que nessas oportunidades fala assim, não, vai lá, você não quer mais? Não quer ir mais? Ainda tem mais 1000 aqui para você gastar.
Ainda tem mais um dinheirinho aqui, você não quer para torrar? Vai lá, tem mais coisa para você fazer, você não quer fazer? Você não achou que era bom? Não, tem gente que faz isso. Irmão, não se dá sermão quando a pessoa está buscando perdão. Quando a pessoa está buscando perdão, você faz só o que o pai fez por esse filho. O que o pai fez? Perdoou. Por quê, irmãos? Aquele menino estava como se ele estivesse o quê? Morto. Aquele menino estava perdido. E no momento que o pai perdoou o filho, irmãos, que voltou, eles foram o quê? Se regozijar. O pai não interpelou, não interrogou, não procurou saber nada do menino, o que você fez, por onde que você estava, o que você aprontou, não. Simplesmente falou assim, gente, traz lá uma roupa nova, traz uma sandália, põe um anel no dedo do meu filho de novo. Ah, não tem aquele novilho lá, aquele novinho, aquele gordinho? Sim, senhor, mata. Vamos fazer um boi no rolete hoje. Porque hoje vai ter o quê? Festa, alegria. Porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O que aconteceu? Aquele menino voltou para a vida quando recebeu o quê? Perdão. Segunda forma de eu gerar vida. A primeira é através das minhas. Segunda maneira de gerar vida é através do perdão. Meu irmão, é perdoando que você vai trazer vida. Nós não somos chamados para gerar morte. Quem gera morte fica com raiva. Quem gera morte, irmão, fica com ódio. Não, pastor, não desejo nada de mal para aquela pessoa. Não, eu desejo bem, mas que ela não cruze meu caminho. Desejo nada de mal. Quantos funcionários estão com raiva, com mágoa, com ódio dos seus patrões? Quantas pessoas estão tristes, irmãos, com seus antigos patrões, com seus encarregados? Não, porque me mandaram embora, porque não podia. Para com isso. Estou aí, pastor, até hoje tentando arrumar outro serviço. É por isso que a porta não se abriu. Porque da sua parte não houve o quê? Perdão. Como é que eu quero que uma porta se abra para mim se eu não sou capaz de perdoar? Eu quero que Deus me abençoe, mas eu não perdoo. Já vi crente falar assim, pastor, esse negócio de perdão é uma parte que Deus está trabalhando em mim. Meu irmão, Deus não precisa trabalhar nada de perdão em você, não. Perdão é algo que você escolhe, irmãos, fazer ou não, perdoar ou não. O que é um perdão? O perdão é o cancelamento das dívidas. Não existe mais. É algo que aconteceu, que se passou, que já era. Mas muitos estão remoendo coisas antigas. Muitos estão remoendo coisas do passado. Você sabia que tem gente que lembra de datas? Sabe que dia é hoje? Que dia que é hoje? Está fazendo 6 anos que você me traiu. Ai, meu Deus. Mas de novo você vai falar? Não estou falando, só estou comentando. Houve perdão? Não houve. Ainda que ela disse, ainda que ela falou que perdoou, mas não perdoou. Realmente, lá no coração não houve perdão. E perdoar de boca para fora não resolve. Tem que haver o perdão verdadeiro, porque é uma vez que você perdoa que você traz de volta a vida. Quantos casais que não se perdoaram, que estão mal da perna? Estão à beira de um divórcio, à beira de uma separação. Quantas famílias que estão aí, irmão, passando momentos difíceis? Famílias, irmãos, que estão lá, mas não tem diálogo, não tem conversa, não tem harmonia, não tem alegria, não tem nada. Mas tudo por quê? Por causa de uma mágoa antiga, por causa de um algo do passado que alguém não foi capaz de perdoar. É o marido que não perdoou. Pastor, eu falei para minha esposa, né? E ela comprou, pastor, além do que devia. E eu estava guardando um dinheirinho aí, pastor, para trocar meu carro, ou para arrumar alguma coisa no carro. Pastor, acabou que eu tive que gastar esse dinheiro para pagar cartão de crédito, porque senão, pastor, ia dar um maior problema. E eu falei para ela, não gasta, mas minha mulher não tem juízo. Ah, não, pastor, né? Não é capaz de perdoar. Está até hoje remoendo por causa daquela dívida, daquela conta.
E a esposa, mas eu não falei para você, amor, mas estava barato, não sei o quê. Ainda que a pessoa errou, irmão, é nosso dever perdoar. Perdoar não é virtude. Perdoar é uma obrigação, é dever nosso. É seu dever. Digamos que você fosse preencher um currículo espiritual. Virtudes. Aí você coloca lá, quais suas virtudes? Eu toco um instrumento, eu canto, eu louvo, gosto de evangelizar. Aí alguns colocam assim, virtude, perdoador, porque eu não sei guardar mágoa de ninguém, pastor. Meu irmão, perdoar não é virtude, perdoar é dever, é obrigação nossa. Se eu quero que alguém que me ofendeu, alguém que me prejudicou, volte a viver, eu preciso perdoar. Mateus, capítulo 6, vamos lá? Mateus, capítulo 6, versículo de número 14. Mateus 6, 14. Jesus começa a ensinar aqui o Pai Nosso, e quando ele termina o Pai Nosso, ele diz amém e acabou, não é? Versículo 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Se não houver perdão da minha parte, Deus também não pode me perdoar. E você pode estar carregando isso na sua vida. E alguns não entendem por que a coisa não anda, não funciona. A vida espiritual é como se fossem várias engrenagens. Se uma daquelas engrenagens travar, tudo para, irmão. Tudo para. Você já teve curiosidade de abrir aqueles relógios antigos que eram de corda? É cheio de engrenagem. É uma que sai do lugar, tudo muda, tudo para. A vida espiritual é assim também. Não, pastor, eu estou dizimando, eu estou ofertando, não tenho feito coisa errada, essas coisas assim de pecado assim, pastor, não tem não. Eu não vejo nada de errado na minha vida. Mas lá tem uma engrenagem pequenininha, irmão, chamada perdão, que você não perdoou. Você não deu perdão. Pastor, será que é por isso? Será? É. Se eu não perdoo, eu não recebo perdão. Se perdoar as vossas ofensas, quem te ofendeu? Quem lhe prejudicou? Quem lhe maltratou? Quem te julgou? Quem lhe condenou? É dever nosso perdoar. Foi o que Cristo fez. Não, pastor, mas fulano mexeu com a minha honra. Mexeram com Cristo, com o corpo de Cristo. Feriram seu corpo, feriram sua pele, irmãos. E mesmo assim, Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Irmãos, a maneira de gerar vida é como, irmãos? Perdoando. Perdoe. Ai, aquele meu ex-noivo, pastor, fomos noivos por 8 anos, só me enganou, miserável. Miserável, pastor. Mas não tem nada não, pastor. Mais tem Deus para dar do que o diabo para roubar. E está tudo amarrado porque você não foi capaz de perdoar. Uma coisa que tem que se perdoar, um abuso. Poxa, pastor, mas eu sou vítima. Tem que perdoar. Não compensa, não adianta você ficar carregando isso, irmão. É algo que você vai levar para até quando? Oxe, o que meus pais fizeram comigo, pastor, não é sério? Tem casos dentro da igreja de pessoas que sofreram abuso dos próprios pais. Pastor, ninguém sabe, mas Deus está falando com você hoje. Que se você não perdoar, vai continuar gerando morte. Mas eu era indefeso, pastor, eu não podia me defender, eu só me lembro. Até hoje você tem esse trauma. Pois é, esse trauma é porque, irmãos, não houve perdão. O perdão, irmãos, é o remédio que sara todo o coração ferido.
Quem está entendendo, diga amém. O perdão é o remédio que sara todo o coração ferido. Quantos estão com o coração ferido? Poxa, pastor, foi um avô meu, mexeu nas minhas partes. Estou falando coisa aqui de gente, irmão, que passa por isso, passou. E agora, pastor? Denuncio, o que eu faço? Perdoe. E ore por essa alma. Ore para que essa alma se converta. Quem está entendendo, diga amém, Jesus. É real, irmão, isso é verdade. São traumas que as pessoas passam. Frustrações. Fui assediada no meu trabalho, pastor. Pedi conta. Não falei para o meu pai, não falei para minha mãe, porque se eu falo para meu pai vai lá querer matar aquele cara. Perdi meu serviço, por causa ele me assediou, pastor. E agora, o que eu faço? Você tomou providências na época? Não. E agora? Perdoe. Perdoe. É nosso dever, perdoando. Porque quem perdoa, irmãos, é a pessoa que ama. Aí a terceira maneira de gerar vida é o amor. Olha isso. Vamos em Lucas, volta lá em Lucas, capítulo 7 agora. Lucas 7. Lucas 7. A partir do versículo 44. Jesus foi convidado para ir numa casa, irmãos, fazer um jantar. E quando ele entrou naquela casa, irmãos, uma mulher pecadora ficou sabendo e entrou e foi por detrás, começou a lavar os pés de Jesus, a enxugar com seus cabelos. E os fariseus estão interrogando Jesus, fazendo um monte de pergunta para ele. E aí algumas pessoas começaram a cochichar assim: será que ele não está vendo que essa mulher aí no pé dele é uma pecadora? E Jesus, conhecendo todo o coração de todos, se lê depois a história, muito bonita. E aí Jesus sabe que eles estão cochichando e fala assim: ô Simão, versículo de número 43, né? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou, replicou-lhe, julgastes bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, 44, né? Vês esta mulher? Entrei em tua casa, e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas, e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que eu entrei, não cessa de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. 47. Por isso te digo, perdoado lhe são os seus muitos pecados, e porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, o quê? Então, se eu amo o meu próximo, a quem quer que seja, irmãos, eu tenho que perdoar. Quem ama, perdoa, e quem perdoa, ama. E aí ainda tem gente que fala: essa vida de crente é fácil. Ah, tá, vem perdoar todo mundo então, para você ver. Vai perdoar quem lhe ofendeu, quem lhe prejudicou, quem tentou contra você, quem fez o mal. Pastor, sofri uma vez um assalto, pastor, até hoje eu tenho esse trauma na minha cabeça. Fulano chegou, colocou a arma na minha cabeça, e isso, aquilo, outro. E o que eu faço? Você já perdoou ele? Ah, ainda não, pastor, porque, poxa, é um bandido, pastor. Independente, tem que perdoar, irmão. Nós somos chamados para gerar o quê? Vida. Não é fácil, mas não é impossível. Ah, aquela fulana, ah, aquele irmão, ah, aquela pessoa, ah, aquele meu sócio, ah, aquela pessoa que entrou no negócio comigo. Tem que perdoar. Se eu quero gerar vida, irmãos, eu tenho que fazer como o pai daquele filho pródigo: dê o perdão. É perdoando que você é perdoado. É perdoando que você recebe perdão. É perdoando, irmãos, que você traz a vida de volta para o seu matrimônio. Aconteceu. Algo que não devia ter acontecido, mas aconteceu, e agora? Perdoe. Perdoe.
Há muitos anos atrás, um casal me procurou, traição. E contaram a história, queriam separar, queria, e conversamos, foram horas de conversas, e aí eu cheguei ao tal ponto que eu queria perguntar assim, você ama ela? Perguntei para ele, eu amo, pastor. E perguntei para ela, a senhora ama ele? Eu amo. Então vocês têm que se perdoar. E aí eu falei assim, ó, eu vou dar 3 minutos para vocês se perdoarem um ao outro. Depois eu volto. Saí, deixei os dois conversando. Deu uns 5 minutos, eu voltei. No que eu voltei, eles estavam abraçados, se beijando e chorando. Tinham perdoado um ao outro. Aí eu entrei, fiquei feliz, falei, e aí, tudo bem, pastor? Hoje acabou. Hoje nós não colocamos uma pedra sobre o passado. Nós perdoamos um ao outro. Não coloque pedra em cima do lugar onde Deus quer que você perdoe. E eles disseram, nós nos perdoamos. E queria que o Senhor fizesse uma oração, abençoasse as nossas alianças, que nós vamos refazer os nossos votos. Peguei a minha Bíblia, peguei meu azeite, ungi as alianças deles, e eles colocaram sobre a minha Bíblia e fizeram votos de novo. Eu prometo te amar, te honrar, te respeitar. Isso já tem mais de 10 anos. Estão até hoje aí. Nunca mais eles tocaram nesse assunto. Por quê, irmãos? Porque naquele dia eles geraram vida. E depois disso, tiveram filhos. E é algo, irmão, que parece que nunca aconteceu. Perdoar é isso. Existiu algo, mas uma vez que houve perdão, aquilo foi cancelado. Aquilo não existe mais. A maneira de gerar vida, irmãos, que nós temos hoje é através das nossas palavras, é liberando ou perdoando, e terceiro, como já falamos, né? Amando. Vamos lá? Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Já comentei, então vamos ver o texto. Primeiro Samuel, capítulo 1, versículo 1. Vamos terminar. A Bíblia começa a falar a história de uma família, de Ana e Eucana. Eucana é o esposo de Ana, que vem a ser a mãe de Samuel. Só que nem sempre foi aquela alegria, aquele mar de rosas. Teve os seus momentos difíceis. Ana era uma mulher estéril, não podia ter filhos. E naquele tempo, a mulher que não dava luz, ela carregava uma vergonha. E ela se sentia envergonhada. Eucana, ele tinha direito pela lei, hoje não existe essa mais não, viu? Hoje, acabou, não existe isso mais não. É uma só, até que a morte os separe. O que de preferência, ela ou ele primeiro, né? Aí, ele não tinha 2 esposas, ele tinha apenas uma esposa. A outra mulher que ele tinha, era a mulher que só deu um filho para ele. E essa mulher se chamava Penina. E essa mulher, irmãos, olha, atazanava a vida deste homem. Você conhece o termo atazanar? Você conhece o que é atazanar? Sabe o que é atazanar? Sabe, né? Então que bom. Porque a gente fala, pessoal, atazanando, o que é isso? Ficava enchendo a paciência. E aí, irmãos, essa mulher foi enchendo a paciência, e Eucana, irmãos, vendo a mulher daquele jeito, e sabendo que ela estava assim, ela chorava, triste, e, irmãos, e abatida, e sofrendo. E Eucana, versículo de número 4, versículo 4, 1:4. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os filhos e filhas. A Ana, porém, para Ana, ele dava o quê, irmãos? Porção o quê? Nessa tradução diz, dava uma parte excelente. Na minha tradução, na Bíblia atualizada, diz, ele dava uma porção o quê? Dupla. Então, em uma oferta que ele dava por Penina, era um valor. O valor que ele dava por Ana era o quê? 2 vezes mais. Por que Eucana fazia 2 vezes mais? Continua. A Ana, porém, dava porção ou parte excelente. Porque ele o quê? Porque ele todo mundo, porque ele ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril.
O que esse homem tinha por essa mulher, irmãos, que levava ele a fazer mais por ela? Amor. Terceira maneira de gerar vida é o quê? Amando. Irmãos, e amar não é só palavra. Amor está relacionado, irmãos, em demonstrações. Você demonstra que você ama quando muitas vezes até cansado. Até cansado. Trabalhou o dia inteiro, trabalhou, fez, foi corrido, você está exausto. E a sua esposa chega e fala que quer conversar, e aí você, por amor, você vai e conversa. Porque o seu desejo era dormir, era descansar. Mas porque você ama o seu cônjuge, você vai fazer o quê, irmãos? Conversar. Quem ama faz isso. E a mulher cansada, dia inteiro, correndo atrás dos filhos, cansada, correria, agitação, trabalhou, fez isso, fez aquilo, está exausta. E o marido chega, e aí ele fez, ela terminou a janta, amor, está pronto. Ele fala, o que você fez? Mas eu fiz isso e isso, eu só requentei do almoço. Aí ele fala assim, queria um bifinho da hora. Só que o bifinho da hora ainda está congelado. E aí? Faz ou não faz? Por amor, tá bom, amor. Espera um pouquinho que eu vou passar o bife. Ela vai tirar o bife da geladeira, vai colocar na água para dar uma descongelada. Alguns colocam no micro-ondas para dar um choque, né, para ver se... E aí ela vai... Porque o bife, quando você congela, ele vira uma bola, aí você descasca o bife, né? Aí você vai descascar ele, aí depois vai bater, vai temperar, e isso vai levando tempo. Mas você faz isso porque você ama. Irmão, tem que fazer por amor. Eucana, amando a Ana, ele dava porção dupla. Então ele fazia mais por ela. Quem ama faz mais. Faça mais pelo seu cônjuge, faça mais pela sua esposa, faça mais pelo seu marido. Se possível, suporte mais, aguente mais. Paulo foi claro, falou, olha, vós que sois fortes, suportai a fraqueza dos fracos. Eu vou. É aqueles dias que a mulher está atacada, é aqueles dias que ela está estressada, porque é real. Mulher, muito hormônio, muita coisa. E tem dia que ela não entra naquela... E aí, fiquei deixando o demônio te usar. Esse diabo, esse demônio. Você não ora? Fica não ora. Fica com esse negócio de TPM. Isso é um demônio. Tem marido que faz essas coisas, né? E aí, irmão, aí que ela vira o demônio mesmo. Ah, é? Que demônio, que demônio. Aí de noite ela está deitada, ele chega e passa a mão. Ela fala, não, o que você quer com o demônio? Ele chega lá, dá uma passada de mão assim, né? O que você quer? Tá tudo bem, amor? Não, você está mexendo com o demônio? Você não falou que era demônio? Não, amor, mas aquela hora, né? Agora não tem não. Por amor, suporte. Por amor, suporte o marido. Não aguente. Tem que ser, irmão. Isso é amar. Amar é você se doar, você se entregar. Deus, nos amando, o que Ele nos deu? Cristo. Amar é entrega, é você se doar pelo outro. A esposa cansada e o marido chega e fala, olha, o pessoal chamou, vamos lá. Aí ela, por amor, bem, amor, eu vou lá. Ele está todo animado. Ela fala, não vou, porque não sei o quê, porque... Não. Por amor eu vou. Por amor, suporte. Por amor, se lhe pedirem para andar 1 milha, o que Jesus disse? Anda 2. Por amor, ande 1 milha. Por amor, ande 2 milhas. Por amor, ande 3. Por amor. Porque assim você vai estar gerando o quê? Vida. É o marido cansado e a esposa, amor, vamos lá visitar a mamãe? Vamos. Mas ele está cansado. Mas você está cansado? Não, amor, vamos lá ver ela.
Né? Aí ela vai, fica toda feliz. Nossa, mamãe tá bonita. Ai, aquele bolo que ela fez, uma delícia. Eu trouxe um pedacinho para nós. Olha a alegria da esposa. Você alegra ela de dia. De noite é você que vai para a galera, meu irmão. Não é? Mas o homem não ama, né? Fica lá, cansado. Vamos lá, mano, cansado. Trabalhei o dia inteiro. Muito quente, calor. Tô ruim, não tô legal não. Quem ama faz mais. Ele amando a sua mulher. Olha o que ele diz ainda para a mulher, versículo 8. Então Eucana, seu marido, lhe disse, ela chorando, triste: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor que o quê? Olha o cuidado que esse homem tinha com essa mulher. E quando Eucana deu o amor para ela em dobro, o que acontece, irmãos? Depois, lá na frente, irmãos, Ana engravida e concebe e dá à luz um filho. E não foi só um, não. Ela recebendo o amor do seu marido, quantos filhos que Ana teve? Ao total, quantos foram? 6 filhos, irmão. Para quem não podia ter nenhum. Então entenda, irmãos, a maneira que eu vou gerar vida é através das minhas palavras, é através do perdão e é através do amor. Esse amor de você suportar, de você aguentar o marido, ai meu Deus, aquele homem, ai aquela coisa, o que ele faz, ai eu não aguento mais. Por amor, suporte. Por amor, você se cala. Vou ficar aqui, eu não vou gerar morte. Não nasci, não sou chamado para gerar morte, somos chamados para gerar vida. Amém? Volta em Êxodo para a gente terminar. Êxodo 1. Vamos terminar. E Deus fez bem às parteiras. E o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, e ele lhe constituiu família ou casa. Deus abençoa aquelas mulheres. Porque elas escolheram gerar vida ao invés de gerar. Qual era a ordem delas? Para matar. O inimigo quer que você brigue, que você xingue, que você maltrate, que você ofenda. Deus quer que você ame, que você perdoe e que você fale. Você vai resolver os problemas, irmãos, como? Conversando, perdoando e amando. Quem entendeu, diga amém. Coloque a mão no coração. Vamos agradecer a Deus. Feche os seus olhos com a mão no coração. Jesus é a palavra do Senhor para nós no dia de hoje. Somos chamados para gerar vida, não a morte. Somos chamados para gerar, meu Deus, não para matar. Oh, Deus, perdoa das vezes que nós, por causa de um nervosismo, por causa de uma raiva, por causa de um ódio, por causa de uma amargura, por causa de um sentimento, nós ofendemos, nós brigamos, nós xingamos. Em alguns momentos perdemos a razão. Em alguns momentos a gente discute, a gente fala do casamento, reclamamos do nosso companheiro, da companheira, reclamamos da vida, reclamamos de tudo. Perdoa, Pai. Perdoa, Jesus. Perdoa as nossas ofensas. Perdoa as nossas transgressões. Perdoa os nossos erros. Pai, oh, tem misericórdia.